Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2026. Vamos aos destaques do nosso Café Vascaíno. Técnico Arthur Jorge disse não ao Vasco de forma definitiva. Quais são as negociações para substituir Fernando Diniz? Renato Gaúcho ainda tem chance e Marcelo Gallardo? Quais são as modificações que o técnico interino Bruno Lazzaroni vai fazer para hoje, para o jogo diante do Santos? Então chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é super importante para o nosso canal. Comenta quanto vai ser o jogo, compartilha com seus amigos, manda esse vídeo para muitos vascaínos. Se tiver a função hype, hype o vídeo. E se é novo, se inscreve aqui no nosso canal. Bom, hoje tem transmissão a partir das 6 da tarde. Tem a transmissão do nosso jogo, a bola vai rolar às 7 horas, e hoje no nosso pré-jogo tem novidade. Vai rolar presente no nosso pré-jogo, enviados pelo Mr. Fernandes. Você vai entender na nossa pré-hora, né? Então corre e garanta, porque você vai ganhar presentes, no plural, dentro do nosso pré-jogo. Nessa partida, o técnico Bruno Lazzaroni, que vai comandar a equipe do Vasco da Gama, enquanto a diretoria não fecha com o nome definitivo, vai modificar a equipe. Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan, Piton. Primeira modificação, né? Piton volta na lateral esquerda. O meio-campo, Barros, Thiago Mendes está de volta à equipe e o Rojas. Então, segunda modificação, uma por lesão e a outra por opção. Na frente, Inestrosa ou Nuno Moreira? Inestrosa treinou e pode ser a terceira modificação com Andrés Gomes e o Spinelli no ataque. Dar a responsabilidade ao Espinosa é interessante. Dar uma sequência para o Inestrosa é interessante para que ele consiga desenvolver, desde que tenha uma sequência, o futebol que a gente espera, porque é um jogador talentoso, um jogador de personalidade, do 1 contra 1. Então que o Inestrosa consiga agarrar esta primeira chance como titular e tenha uma sequência para nos ajudar. Depois do Santos, o Vasco tem o Fluminense pelo Campeonato Estadual. O Fluminense que perdeu ontem para o Palmeiras e perdeu o Lúcio Acosta, né? Dificilmente ele vai ter condições, ele saiu durante o jogo machucado, já não tem o Bernal suspenso, não tem o Zubeldia à beira do campo também, enfim, desfalques para a grande decisão domingo no Maracanã. Só que antes tem hoje, e hoje é um jogo importante, o Vasco está na zona de rebaixamento. Uma vitória faz o Vasco saltar, sair da zona de rebaixamento, colar no bloco ali dos times que estão com 4 pontos. Então é importante dar esse salto logo, porque estamos na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O líder é o Palmeiras, que ontem chegou a 10 pontos. Bom, mas o campeonato tem bolado, tem Cruzeiro, tem Internacional, tem Santos, times de camisa, Fábio, na zona de rebaixamento. Ô, Darcy, eu quero saber do Vasco. Se o Cruzeiro está com problema com o Tite, se o Santos está com problema lá com o Vojvoda, o Pesolano no Inter, eu quero saber do Vasco. O Vasco não pode ter os seus problemas, já tem vários, mas tem que começar a resolver agora, porque os 3 pontos de hoje são iguaizinhos aos próximos 3 pontos contra o Palmeiras e por aí vai. Né? Lembrando que o Campeonato Brasileiro só volta a ser disputado nos dias 10 e 11 de março. Tem rodada no meio de semana, no próximo meio de semana, não. Próximo meio de semana é dedicado ainda a Libertadores, a fase pré-grupos. Bom, dito isso, conto com a sua audiência mais tarde. Vamos falar sobre treinador. Rapaz, esse é um assunto espinhoso, porque é um assunto que está exigindo muita apuração, muita conversa, muita ligação, porque o Vasco definiu que o seu sarrafo era lá em cima. As negociações começaram na terça-feira, depois de longas reuniões na segunda, em que 3 nomes ficaram na pauta, 3 alvos: Renato Gaúcho, Marcelo Gallardo, que sai hoje do River Plate, e Arthur Jorge, que tem contrato com o Al Rayyan do Catar até junho de 2027.
ou seja, mais 1 ano e meio praticamente de vínculo, com uma multa rescisória na casa de 30 milhões de reais. Afinal de contas, como andam essas negociações? Eu vou destrinchar para vocês o que eu sei, com quem apurei, com quem liguei, com quem troquei uma informação e pessoas no entorno de cada cenário. Em relação ao Renato Gaúcho, conversas aconteceram com o representante dele, o Gauchinho, o Gerson Oldenburg, não evoluiu, ele ficou muito distante do Vasco da Gama nesse momento, por alguns motivos, principalmente porque o Vasco tem mais interesse em um dos estrangeiros, Gadiardo ou Arthur Jorge, mas também tem a questão financeira que impactou na sondagem salarial ao Renato Gaúcho. A pessoa com quem conversei ontem me disse o seguinte: esquece, Renato. E aí eu contra-argumentei. Não tem mais negócio? Falou, está muito longe. Então, sobre o Renato, fico com essa informação. No entorno dele, as pessoas acham muito pouco provável que o Renato assuma o Vasco também nesta caminhada no ano de 2026. Renato que saiu do Fluminense em setembro do ano passado. Marcelo Gadiardo vai sair do River hoje. Seria o 4º clube na sua carreira e o 4º país. Ele começou no Nacional do Uruguai, River Plate, trabalho longevo, vitorioso pra caramba na primeira passagem, saiu para o Al Ittihad, na Arábia, e voltou para o River Plate, onde nessa segunda passagem não teve uma atuação vitoriosa, né? Há quem, no entorno do Gadiardo, entenda, e isso é uma característica do treinador do River, não vai aceitar, não vai assumir um trabalho emendando no outro. Deixa hoje o River, acerta com o Vasco amanhã, domingo desembarca no Brasil, acompanha o jogo do Fluminense, e aí já aproveita os dias até a decisão, se Deus quiser, passando pelo Fluminense contra o Flamengo. Então, quem o cerca acredita que o Gadiardo não emendaria um trabalho no outro. Mas é um nome que agrada demais a diretoria do Vasco, apesar do alto salário. Mas a diretoria entende que nesse momento seria um investimento, não um gasto, importantíssimo, porque seria um pilar da reconstrução do Vasco, da remontagem desse elenco, que começou a ser feita pelo Diniz, mas com um desempenho muito ruim. Então a remontagem bateu nos resultados. Arthur Jorge. O treinador tem contrato com o Al Rayyan até 2027, até junho. Os primeiros contatos foram positivos em relação à receptividade, porém, a porta ficou entreaberta. Ontem, a assessoria do Arthur Jorge divulgou uma nota oficial dizendo que o treinador se sente lisonjeado em ser lembrado por um grande clube brasileiro, mas que o Arthur Jorge prefere seguir no comando do Al Rayyan. Ele joga hoje com Al Gharafa pelo campeonato local, onde ele é 4º colocado, está a 3 pontos atrás do Al Gharafa, ou seja, confronto direto, e 7 pontos do líder Al Sadd. Estamos caminhando para a 17ª rodada. Há a possibilidade do título? Há. Mas há a possibilidade dele perder posições? Não nessa rodada, porque o Qatar, que está atrás dele, o Qatar SC, tem 4 pontos a menos. O Arthur Jorge então vai querer terminar o trabalho, o campeonato local, que termina o campeonato Qatar, que termina em abril. É uma possibilidade. O Vasco espera até lá? Difícil. Vai depender muito dos resultados. Hoje ganha, passa pelo Fluminense, é campeão carioca, dá para dar continuidade. Mas se nada disso acontecer, um vexame atrás do outro, toma uma porrada hoje, né, até isolar, toma uma pancada domingo, como é que fica a temporada? Aí só vai jogar depois, 15 dias praticamente depois contra o 12 dias depois contra o Palmeiras. Aí fica ruim de sustentar. Mas o Arthur Jorge é o nome que o Vasco trabalha. Ele disse não ao Vasco? Sim. Em definitivo? Não. Ele fechou a porta e não tem mais nenhuma negociação? Não. O Vasco insiste, uma nova rodada vai acontecer, o Vasco trabalha com esse nome prioritário, Marcelo Gadiardo é outro, porém, o Vasco não fica apenas nessas duas frentes, até por entender essas dificuldades. O Arthur Jorge está numa reta final de campeonato, em que ele deseja cumprir ou finalizar pelo menos essa parte do trabalho.
O Marcelo Gadiardo pode não emendar um trabalho no outro para tirar um tempo de descanso e só no meio do ano voltar a trabalhar, porque há condições financeiras para esse descanso. E aí o Vasco vai buscar no mercado opções. Vários nomes foram oferecidos, vários nomes já foram colocados à mesa. Muitos descartados, inclusive treinadores experientes, vitoriosos no passado, mas que já estão há muito tempo longe do banco de reservas. Fábio, você descarta então o Arthur Jorge, mesmo com a nota oficial? Não, até porque a nota oficial não é definitiva. Ela não diz que o Arthur Jorge encerra as negociações e só foca agora no Al Rayyan. Não, ele agradece, sente-se lisonjeado, mas tem como interesse tocar o projeto. Não quis dizer, olha, não teve mais nenhuma conversa, não terá mais nenhuma conversa com o Vasco. Logo, disse não, mas não é definitivo. E o Vasco insiste, vai melhorar a proposta e já tentar chegar a um acordo ou a um valor que consiga pagar a multa rescisória de forma parcelada ao Al Rayyan. Se ele vai sair agora, daqui a uma semana, vai pedir 10 dias, 15 dias, eu lembro que quando o Luiz Castro veio para o Botafogo esperou alguns dias para que ele definisse a sua situação lá na Arábia até voltar, até chegar ao Brasil. Quem sabe isso não pode acontecer. Eu não descartaria Arthur Jorge, assim como o Gadiardo. Pode não vir os dois? Pode. São negociações difíceis pra caramba, mas o Vasco não jogou a toalha. Então, quem sou eu? Conversei com algumas pessoas e essas foram as respostas. Não descarte. Não acabou nenhuma negociação. Ou melhor, não acabaram. Principalmente as com o técnico Arthur Jorge. É isso, minha galera. Muito obrigado pelo seu carinho. Vamos apostar hoje no Vasco. Tem chance extra se você apostar acima de 1,80 na odd da KTO. E por um acaso perder a nossa aposta, tem devolução para você de R$20 para você apostar de novo. É isso, ninguém perde na KTO, mas é uma diversão. Ganhar ou perder faz parte do jogo. Você não fica rico. Não entenda que você vai viver de apostas esportivas. Isso aí seria uma enorme burrice da sua parte. E é para maiores de 18 anos. kto.bet.br, vou fixar nos comentários o meu link. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. É hora de concentração. Jogo difícil hoje contra o Santos. Mas eu tenho certeza que hoje a gente vira a chave, começa a mudar os ares e os placares também. E tenhamos hoje muito boa sorte, uma grande partida e 3 pontos. Ah, Fábio, o último jogo foi 6-0. Dá para repetir esse placar? Não dá nem para apostar nisso, né? Seria uma enorme zebra de novo golear. Mas vencer o Santos, que está em crise, por que não? Não vamos deixar a crise ser deslocada. O Vasco já está passando por problemas. Crise empurra para o Santos. Um grande abraço e até mais tarde.